Deus. A paz do Senhor para você que está nos assistindo. Nós estamos dando início a mais uma aula do RC Teens. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é sobre esse amor que nós vamos cantar nessa hora. Aleluia, louve ao Senhor. Diferença, uma palavra muito conhecida por muitas pessoas, mas talvez eu e você hoje, neste momento, precisamos entender. Eu e você fomos chamados para sermos e fazermos a diferença através da palavra de Jesus. Ele nos delegou o ID, e o ID é fazer com excelência, é o caráter do Pai.
Eu e você não fomos chamados para sermos mais um, mas para sermos a pessoa que vai gerar grandes transformações através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o tema da nossa mensagem tem exatamente a ver com isso. Acredite em Jesus, se entregue totalmente à vontade do Pai, porque neste dia, neste momento, eu e você estamos vivendo o sobrenatural e algo lindo vai acontecer. Amém? Nesta ministração de hoje, nós vemos a segunda parte da aula anterior. Filhos, quando nós estamos falando de encontro, quando nós estamos falando de virtude, nós precisamos entender algumas características importantes. Retomando a primeira parte da aula passada, nós vimos sobre a mulher samaritana e dentro de todos os aspectos daquilo que nós vimos ali e presenciamos, 3 deles me chamaram a atenção e eu gostaria que você refletisse comigo. O primeiro que nós vimos, Jesus, mesmo sendo judeu, ele sabia o propósito de vida sobre aquela mulher. Filho, Jesus ele nos conhece de uma tal forma que antes mesmo de nós pensarmos, antes mesmo de nós existirmos, a graça dele já estava sobre nós. É isso mesmo, ele já havia projetado planos e propósitos dele para nós. Segundo aspecto importante, poder. Jesus não estava ali por acaso. Haveria de acontecer uma grande transformação. O poder de Jesus está sobre Deus, sobre Ele e sobre a presença do Espírito Santo. Filho, o poder está sobre nós quando nós aceitamos e vivemos a vontade do Pai. Vivemos o sobrenatural. Amém? E o terceiro ponto, a autoridade. Ele tem o poder, a água viva, a transformação, a restauração, a cura, a libertação. Filho, tudo que nós não podemos alcançar, Ele pode. Sabe por quê? Somos seres limitados. Existem coisas que nós devemos e podemos fazer, mas existem coisas que são sobrenaturais. Somente com a graça e a presença do Pai sobre as nossas vidas é que as coisas acontecem. E hoje nós veremos a segunda parte dessa história tão linda, para a gente entender o propósito de vida que Deus tem. Ele nos chama para fazermos a diferença e mais do que isso, eu e você somos a diferença. Grave isso no teu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em João, no capítulo 4, e agora nós daremos continuidade do versículo 15 ao 29. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. E diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. E Jesus respondeu: Vai, chama o teu marido e volte aqui. Não tenho marido. E o Senhor respondeu: Tens razão em dizer que não tem mais marido, pois já tivesse 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filhos, aqui nós vemos algumas características importantes e eu gostaria que você anotasse isso. Primeiro aspecto que nós vemos aqui: a mulher ela não conhecia Jesus, certo? Afinal, quando ela se encontrou com o mestre, ela estava ali questionando, porque ele era judeu, mas mais do que isso, ela estava questionando com relação à água da vida, porque Jesus já havia confrontado sobre a poderosa presença daquele que poderia saciá-la de uma forma inesgotável. É isso mesmo. E ali Jesus, ao conversar com aquela mulher, nós podemos entender que o interesse dela já não era mais simplesmente a sede. Ela deveria ali naquele momento ser saciada, talvez seria um primeiro aspecto, porque Jesus disse: Ei, eu posso te dar a água da vida. Só que ali, Jesus agora pediu para que ela fizesse outra coisa. Não era mais só uma simples ordem de dar-me um pouco de água para beber. Aqui Jesus estava dizendo para ela: vai lá e chama o seu marido.
E ali naquele momento nós vemos que Jesus responde para ela, não, disseste bem, você já teve 5 e nenhum deles de fato era o seu marido. Sabe por quê? E aqui eu anotei algo importante. Podemos até analisar que Jesus não emitiu um juízo de valores sobre a condição da mulher, pois ele mesmo disse que ninguém a julgaria segundo a carne, pois ele não veio para julgar o mundo, mas salvar. Filhão, Jesus ele não veio para apontar os seus defeitos e dizer que você está errado e que você já está morto. Não, Jesus ele nos ensina a viver o sobrenatural e mais do que isso, ele nos ensina que vale a pena viver aquilo que é santo, que vale a pena nos arrependermos e vivermos a vontade dele. Sabe por quê? Jesus naquela cruz, ele cumpriu com a vontade do Pai. E ali naquele momento ele poderia muito bem ter renunciado à vontade de Deus, o Pai, mas ele decidiu viver aquilo que o Pai havia projetado para ele. E nesse momento, a minha pergunta que eu tenho para mim e para você, estamos dispostos a viver a vontade do Pai? Estamos dispostos a renunciar à nossa vontade para que a vontade do Senhor seja o tudo em nós? E aqui Jesus ainda estava complementando para ela, mulher, crê-me, a hora vem e não é nem aqui e nem em Jerusalém. E Jesus ele nos ensina algo sobre adoração. E aqui o aspecto daquela mulher muda. Primeiro ela estava falando sobre água. E aqui agora ela está querendo saber sobre o local da adoração. Porque Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Filho, nesse versículo nós precisamos entender algumas características muito importantes. Se ele diz verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Para ser verdadeiro adorador é necessário uma questão de entrega. Será que eu e você estamos dispostos a nos entregarmos verdadeiramente a Jesus? A palavra de Deus diz em João, no capítulo 8, no versículo 15, anote isso daí. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Filho, primeira regra aqui, quem é você ou quem sou eu para apontarmos o erro do outro e dizermos que ele vai morrer, que ele realmente não é filho, que ele não vai herdar a vida eterna? Filho, entenda uma coisa, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que é santo. A nossa vida em primeiro lugar. Antes de eu olhar para o meu irmão, e não é no sentido de apontamento daquilo que ele faz de errado ou não, mas é no sentido de amor e ensinar aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração. Muitas pessoas estão padecendo porque estão olhando muito para aquilo que a igreja faz, para aquilo que os líderes fazem, para aquilo que o pai ou a mãe faz e se esquece que a decisão e a escolha parte de mim e de você. E ainda a palavra de Deus diz em João, no capítulo 12, no versículo 47, eu gostaria que você anotasse aí. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Segunda regrinha aqui para nós, filho, se Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a palavra e não obedecem, ele não julga, quem sou eu ou você para julgar alguém? Filhos, nós precisamos orar, nós precisamos amar e ensinar aquilo que é santo. E a palavra, a presença de Jesus vai transformar e vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E aqui nós vemos, com relação à procura de Jesus, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Nós precisamos entender, e eu anotei aqui, Deus é espírito, portanto, para que de fato o adoremos é necessário uma entrega, uma aceitação. Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador, como suficiente. Filho, Jesus, ele nos sacia de uma tal forma que nada e ninguém pode nos oferecer. E aqui Jesus ele diz assim ainda, e é necessário que a gente viva a vontade do Pai. Não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos prometeu, e ele é fiel para cumprir. E através da vida dessa mulher, o que nós então podemos dizer que eu e você precisamos viver diariamente? Primeiro ponto, anote aí. Não esconda nada. Filhos, a palavra de Jesus, ela traz revelação.
Você pode esconder o teu pecado ou as coisas erradas que você faz e que eu faço para as coisas que são naturais, para os nossos pais, para os nossos responsáveis, para os nossos líderes, para os nossos pastores, mas para Jesus nada fica obscuro. É isso mesmo. Se você hoje precisa renunciar à tua vontade, se você hoje está vivendo no pecado, dizendo que dá nada não, filho, hoje eu tenho uma coisa para dizer para você. E o Espírito Santo me revela e me mostra que eu preciso dizer isso. Filho, o nada não leva à morte. É isso mesmo. Muitas pessoas estão morrendo e estão deixando de viver a vontade do Pai, sabe por quê? Porque o dá nada está deixando a morte entrar. Filho, decida por Jesus hoje. O dá nada não faz parte da minha vida e da sua vida. O que faz parte da minha vida e da sua vida é a aceitação, é a vontade de Deus, é viver o sobrenatural do Pai. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fomos chamados para fazer a diferença. Através das nossas vidas, nós precisamos entender que a graça de Jesus e a presença precisa ser revelada e outras pessoas precisam ser alcançadas. Será que as pessoas estão vendo bons testemunhos na minha vida e na sua vida? Será que eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus e, mais do que isso, sermos pequenos cristos aqui na terra? Filho, o caráter de Jesus é inegociável. Você está abrindo mão? Será que eu e você estamos abrindo mão para as coisas terrenas deste mundo? Não abra mão daquilo que é santo. Terceiro ponto, acredite em Jesus. O Senhor nos ama e Ele deseja uma entrega total. Você quer viver o sobrenatural? Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Se entregue 100%. A partir do momento que você decide viver Jesus, você está declarando para você mesmo e para o diabo: ei, sobre a minha vida você não tem poder. Só que não adianta 99% não. Jesus, ele só aceita 100%. Sabe por quê? Porque ele não nos troca por nada. A presença dele deve ser o tudo em nós. E o quarto e último ponto, liberdade. Filho, ele nos libertou, ele nos chamou para que nós realizássemos obras maiores. Mas entendam uma coisa, liverdade aqui não é fazer o que eu quero fazer. Entenda isso, porque muitas pessoas estão morrendo achando que o livre arbítrio é fazer aquilo que eu quero. Eu conheço a vontade de Deus, mas eu faço aquilo que eu quero. Não, filho. Nós precisamos entender que nós todos os dias podemos escolher viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela é santa. Então tome essa liberdade para viver aquilo que é santo, para viver aquilo que Jesus tem preparado para você, para viver aquilo que vai te saciar de uma forma que você nunca mais terá sede. E eu termino com uma frase, anote essa frase no teu coração. Deus nos chama para uma nova realidade. Ponto. Vá mais fundo e viva o sobrenatural. Aleluia! Viva o sobrenatural de Deus na sua vida. E coisas grandes, daquilo que você não viu ou ouvidos ouviram, vai acontecer. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão incrível, por esses 2 encontros, na qual nós pudemos ver, Deus, a tua graça, nós pudemos ver, Deus, que realmente o Senhor é a fonte que jamais secará, o Senhor é a fonte de águas vivas, e mais do que isso, o Senhor nos chama para a liberdade, para vivermos, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para vivermos a liberdade da santidade que há em Ti. Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração neste momento, entre agora, faça o sobrenatural. Senhor, nós renunciamos à nossa vontade, os nossos desejos, o nosso pensamento, Deus, a nossa família, Deus, a nossa casa, o nosso carro, a nossa escola, os nossos amigos, para vivermos a Tua vontade, porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Espírito Santo de Deus, sopra de novo, Senhor, o fôlego de vida, sopra de novo a chama do primeiro amor, porque eu creio que grandes coisas estão acontecendo e nós estamos sendo preparados para vivermos o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Filhão, acompanhe toda a programação e fique ligadinho, e mais do que isso, fique ligado naquilo que é santo. A palavra de Jesus é santa e o sobrenatural está disponível para mim e para você, amém.
glória do Senhor é real dentro da minha vida e da sua vida. Acredite em Jesus, confie nesse nome que tem o poder para fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua presença. Espírito Santo, a tua presença é real. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas, na nossa família. Espírito Santo, mova o sobrenatural e que neste dia a tua graça se envolva, Senhor, a minha vida, a vida desses que nos assistem, a vida da nossa família, em nome de Jesus, Pai. E nós cremos que nós provaremos o sobrenatural, porque nós acreditamos num Deus que tudo pode. Espírito Santo, faça o novo em nós todos os dias, em nome de Jesus. Queridos, acompanhe a nossa programação no Facebook, no Instagram e no YouTube. Seja muito abençoado e que nesse momento você continue adorando a Jesus. Deus te abençoe, uma semana extraordinária. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.